Oi, terceiro ano, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa quarta aula do terceiro bimestre. O tema de hoje é o artigo 5º da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Vamos falar sobre a atuação dos movimentos sociais e a reforma psiquiátrica na defesa da dignidade humana. O objetivo dessa aula é que você compreenda como os movimentos sociais contribuíram para transformar a defesa da dignidade humana em direitos e políticas públicas, com destaque para a reforma psiquiátrica brasileira. Uma pessoa, quando é presa, ela deixa de ter direitos? Ou uma pessoa muito pobre? Ou quando está transtornada, quando possui algum transtorno mental, essas pessoas deixam de ter direitos? A resposta deveria ser muito simples, deveria ser um sonoro não. Porque os direitos humanos partem de uma ideia fundamental. Toda pessoa possui dignidade e deve ser tratada como ser humano. E é exatamente aqui que entra o nosso tema de hoje, o artigo 5º da Declaração dos Direitos Humanos. Os direitos não aparecem simplesmente porque alguém decidiu ser muito generoso. Não. Muitos direitos são resultados de mobilização, reivindicação e luta coletiva. Vamos ver o que diz o artigo 5º. O artigo 5º da DUD afirma que ninguém deve ser submetido à tortura ou a tratamentos e castigos cruéis, desumanos ou degradantes. Agora pensem comigo. O que significa tratar alguém de forma degradante? Significa retirar sua dignidade, desrespeitar sua humanidade e tratá-la como se tivesse menos valor. E aqui está um ponto importante. Quando falamos em direitos humanos, não estamos falando de direitos para um grupo especial. Estamos falando de direitos que pertencem a todas as pessoas, inclusive aquelas que historicamente foram excluídas, silenciadas ou consideradas diferentes demais. Diferentes demais para participar plenamente da sociedade. Olha, vou fazer uma dinâmicazinha com você para você pegar a situação. Ser tratado com respeito é um privilégio ou é um direito? Bora ver. É lógico que a resposta é um direito. Uma pessoa com transtorno mental deve ser afastada da sociedade para sempre, simplesmente por ser considerada diferente? Essa pergunta nos ajuda a entender por que a sociedade começou a questionar antigas formas de tratamento das pessoas em sofrimento psiquiátrico. E é nesse contexto que os movimentos sociais se tornam fundamentais. Tá, mas o que são os movimentos sociais e o que tem a ver com isso? Para o sociólogo Alain Touraine, os movimentos sociais são formas de ação coletiva por meio das quais, em palavras mais simples, é basicamente quando as pessoas se organizam para denunciar injustiças e exigir mudanças que podem transformar a realidade. Um movimento social não precisa ser apenas uma grande manifestação. Um movimento social pode envolver as associações, coletivos, trabalhadores, familiares, usuários de serviços públicos e diferentes grupos que percebam um problema e decidem agir coletivamente. Um exemplo muito importante no Brasil é o movimento da luta antimanicomial. Vamos entender um pouquinho isso aqui, tá? A partir do final da década de 1970, trabalhadores da saúde, usuários, familiares e outros grupos passaram a questionar o modelo baseado no isolamento prolongado de pessoas em instituições psiquiátricas. Essa mobilização serviu para construir a reforma psiquiátrica brasileira.
vamos entender um pouquinho essa reforma psiquiátrica, porque aqui nós precisamos entender uma ideia fundamental. A reforma psiquiátrica não significa abandonar o cuidado, significa questionar práticas de exclusão e defender formas de cuidado que respeitem os direitos e a dignidade das pessoas. Um nome importante para entendermos esse processo é o sociólogo italiano Franco Basaglia, que criticou instituições que isolavam pessoas e defendeu mudanças profundas na maneira de pensar o cuidado em saúde mental. Aí você pode estar se perguntando, nossa, mas para que esse tema dessa aula agora? A sociedade brasileira nunca tratou bem as pessoas que têm transtornos psiquiátricos, que necessitam de internação, que necessitam de uma intervenção maior. Antes, pessoas autistas, nível 2, nível 3, elas eram colocadas junto com esquizofrênicos, junto com pessoas com vários transtornos, e ficava ali, não tinha melhora, não tinha crescimento, ficava lá até morrer. A família mal visitava. E esse é um problema muito sério. Então é por isso que teve essa reforma, e como nós estamos falando de direitos humanos, a parte psiquiátrica é muito importante. Bom, aí como eu expliquei que eram apenas depósitos de pessoas, então essa luta dos movimentos sociais aqui no Brasil resultou em transformações tal como a Lei número 10.216 de 2001, conhecida como Marco Legal da Reforma Psiquiátrica. E essa lei estabelece direitos de pessoas com transtornos mentais, como tratamento com humanidade e respeito, proteção contra abusos e preferência por serviços comunitários de saúde mental. Também determina que a internação seja utilizada apenas quando os recursos extra-hospitalares forem insuficientes. Ou seja, a grande mudança é perceber que a pessoa não é apenas um diagnóstico, é um ser humano com direitos, história, relação e dignidade. Fazer uma conexão com a sociologia. O sociólogo Émile Durkheim nos ajuda a perceber que os indivíduos vivem em sociedade e que os problemas sociais não podem ser entendidos apenas como questões individuais. Já Michel Foucault acabou estudando as relações de poder e instituições e formas de controle social, e aí ele pode falar muito melhor ainda sobre isso. E as reflexões de Michel Foucault ajudam a questionar como determinadas instituições podem classificar, controlar e separar pessoas consideradas fora da normalidade. Bom, aí nós podemos fazer uma pergunta sociológica. Quem decide o que é considerado normal? E mais, quando uma sociedade isola determinadas pessoas, ela está cuidando ou simplesmente afastando aquilo que não quer enxergar? Essas perguntas mostram por que a sociologia é tão importante e ela nos ensina a olhar além do indivíduo e analisar as estruturas, instituições e relações de poder presentes na sociedade. E essa foi a nossa aulinha de hoje.